médico, né? O doutor, né? Doutor Franklin, muito bem. E Rafael, começa a partir de agora a entrevista dentro do Conexão Regional. Sam. Obrigado, Martins, Rodrigo e Everton, Piti. Daqui a pouco a gente volta com os assuntos de vocês aí para concluir, mas agora uma pausa. Vamos falar de saúde. Conforme nós temos aqui no nosso programa, várias especialidades que são apresentadas, mas eu gostaria que você prestasse atenção no que nós vamos falar a partir de agora. O doutor Franklin Trindade, um guarabirense, paraibano, uma pessoa que ama o que faz. E nós vamos falar sobre ortopedia, que é o hobby dele, que é a paixão dele, que é a especialidade dele. Mas antes, porém, eu gostaria que você conhecesse um pouco da história, né, Dr. Franklin, que está estreando aqui no nosso estúdio, mas com certeza é só a primeira de muitas que nós vamos fazer, né? Conversas boas sobre saúde, tirar dúvidas da população. Dr. Franklin, é um prazer recebê-lo. Bom dia, satisfação estar aqui com a gente na Guarabira FM. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos aqui, os amigos do estúdio e a todos os ouvintes da Guarabira FM. Rafael, como você bem falou, eu sou guarabirense, né? Nascido e criado, como a gente costuma dizer aqui na região. Também sou, antes de ser médico, eu já era oficial da Polícia Militar. Continuo na carreira militar. Hoje, como ortopedista, de fato, é algo na medicina que me encanta. Eu tenho muito prazer no que eu faço, de verdade. Aí eu fico muito feliz quando eu deixo transparecer isso para as pessoas que têm contato comigo nessa área. E nós estamos aqui também assumindo esse compromisso de trazer informação para as pessoas, né? Porque eu acredito que na saúde a gente é útil não só na condição de, enquanto médico, atender as pessoas no consultório, de fazer um procedimento, uma cirurgia, estar no hospital, mas também de trazer informação de qualidade. E assumindo esse compromisso, a gente vai estar aqui, se Deus permitir, para conversar bastante e trazer informação. Muito bom. Eu vi que você é especialista em cirurgia de joelho e ombro. E são duas áreas que geralmente as pessoas reclamam muito, né? Dores, etc. Mas vamos começar pelo joelho, porque a gente está com, graças a Deus, uma atividade física assim, muito presente nas ruas, o povo está correndo muito, mas aqui e acolá a gente sabe que as pessoas reclamam, né? E aparece. Quais são os acometimentos mais corriqueiros, doutor Frank, que tem no joelho que aparece lá pro senhor? Do joelho varia muito de acordo com a faixa etária, né? Tá. Então vamos começar pela faixa etária mais jovem, né? A gente tem esses grupos etários na criança. É muito comum a queixa de deformidades. Então, o pai e a mãe, quando chega com a criança para o consultório, geralmente eles relacionam muito episódios de quedas, de desequilíbrio, com alguma deformidade que ele entende que a criança tem. E eu acredito que isso é um momento muito importante da gente trazer informação. Faço muita questão disso, Rafael, na nossa consulta, de investir em informação para o paciente. Porque eu costumo dizer que quando você entende a patologia ou aquilo que te preocupa, que às vezes nem é uma patologia, você lida melhor com aquele possível problema. Então, essa relação que as pessoas fazem geralmente não tem um embasamento científico. Às vezes a criança está caindo, não porque tem uma deformidade ou um problema, mas porque realmente é do desenvolvimento. É muito comum. Alguns episódios também de queixas de dores, né? São aquelas dores que não tem uma causa específica, que a gente relaciona com o crescimento, né? Que é muito comum ser chamada de dores do crescimento. A gente tenta explicar também de uma maneira bem simples, bem objetiva sobre isso, para acalmar. E do joelho especificamente existe uma patologia que é comum no desenvolvimento, né, da criança, que é um processo inflamatório na região que a gente chama de fise, que é da região de crescimento do osso, a zona de crescimento. Porque no membro inferior, a região onde acontece o maior crescimento ósseo é na região do joelho. É no fêmur distal, final da coxa, e na tíbia proximal, né? A região da perna um pouco mais alta ali. Então, são áreas em que existe muito estímulo biológico para o crescimento ósseo. E essas zonas podem sofrer um processo de inflamação, de agressão e causar dor, que geralmente é uma doença muito benigna, muito tranquila de lidar, só precisa ser bem orientada. É muito importante. Depois dessa fase, o que mais aparece, vamos falar dos jovens, né? Esse grupo adolescente jovem aí da idade, entrando na fase adulta, aparece muitos problemas. Parece um menino que joga bola,
né? Bate o joelho, o menino torce o joelho, o menino tá começando a correr, o menino tá na quadra, enfim, tá naquela fase. Ou o menino tá crescendo muito também. O adulto jovem, a gente observa mais lesões traumáticas, né? Muito comum, é onde acontece muito a questão do entorse, o trauma direto, muitos acidentes automobilísticos, onde o paciente, exatamente, né? Muito comum, muito comum. E para essas abordagens mais traumáticas, existe uma conduta no quadro inicial, no agudo, e no segmento para avaliar questões estruturais do joelho, que às vezes não tem nada a ver com o osso, uma fratura, às vezes é uma lesão de um menisco, de um ligamento, e precisa ser bem avaliado, porque por vezes necessita de um tratamento cirúrgico, né? E de patologia que não é traumática, é muito comum hoje a gente tá muito, digamos assim, em moda a prática de corridas, principalmente. Então a gente observa muito paciente jovem que está num processo de condicionamento físico, praticando corridas, esportes de impacto, com queixas de dores na região anterior do joelho, às vezes relacionada a subir e descer escadas, que é o mais comum de ter alguma patologia ali na cartilagem da articulação ali, da patela com o fêmur, ou então até mesmo do fêmur com a tíbia, que seria a artrose, né? A osteoartrite degenerativa do joelho. Mas para pacientes jovens é um quadro assim, relativamente tranquilo de administrar, e com o trabalho específico de fortalecimento, de orientação, um trabalho com a terapia, com a fisioterapia associada à medicação, a gente consegue conduzir bem. Muito bem. Se você tiver dúvidas, você pode mandar para a gente conversar. Dr. Franklin é também especialista em ombro. E aí todo mundo, quando fala em ombro, fala da tal da bursite, né? E o que é essa doença e por que algumas pessoas realmente relatam dores muito intensas? Tem jeito para bursite? Tem controle, eu diria que tem jeito, tem controle. Eu acho que é muito importante falar aqui, Rafael, quando você fala em bursite e também as demais patologias do sistema músculo-esquelético, a gente enfatiza a importância do médico examinar o paciente. Eu gosto de trazer essa reflexão. Quantas vezes você foi examinado numa consulta? É muito raro. Você entende? O cara tocar mesmo, examinar, parar pra... Porque mal se conversa, né? Isso toma muito tempo, de fato, certo? E eu lhe confesso, por muitas vezes eu estou num ambiente de consultório, no final do expediente já eu olho para o paciente e, como ser humano falho que sou, eu penso, eu poderia passar essa consulta aqui, pedir um exame e esperar o retorno para avaliar melhor. Mas acho que a responsabilidade do profissional tem muito a ver com isso, de fazer o que tem que ser feito, né? E para uma avaliação como essa que você falou, de uma bursite, eu preciso tocar o paciente, eu preciso examiná-lo. No ombro, não é a única patologia, eu diria até que não é a mais comum. Existe um padrão de lesão degenerativa da articulação do ombro, dos tendões, do manguito rotador, que é uma estrutura estabilizadora do ombro, e tem muito a ver com a função que o ombro consegue fazer em termos de mobilidade, né? De elevar lateral, que é a abdução, de rodar externo, de rodar interno. E a partir dos 40 anos, inevitavelmente a gente sofre um processo de degeneração dessas estruturas. É tanto que eu vejo muito paciente ansioso de chegar no consultório e dizer: doutor, eu vim porque eu quero fazer um exame, eu vim porque eu queria fazer uma ressonância. De calma, você veio para uma ressonância ou você veio para uma avaliação? Porque pode ficar tranquilo, se você precisar de uma ressonância, você vai fazer, eu vou solicitar. Mas por vezes não necessita, precisa de uma avaliação bem feita. E nesse cenário que a gente chama de síndrome dolorosa do ombro, que envolve tudo isso, a bursite, ela envolve um processo inflamatório de uma estrutura que realmente tem um padrão de bolsa. É uma bolsa com um líquido que ela tem a função de proteger a região ali dos tendões nas suas inserções, no local onde ele insere no osso, do atrito. Certo? Porque todo músculo ele tem um tendão que se liga no osso para poder dar função ao membro. E aí, se não tivesse nenhuma desse estrutura de bolsa, o atrito seria muito maior dos tendões e o desgaste seria maior. Porém, a depender do que aconteça com o paciente, essa bolsa que serve de proteção pode passar por um processo inflamatório e é muito doloroso. O exame físico é fundamental, é palpar. A bursite, ela tem que doer no local da bolsa, certo? E existem muitas outras patologias que estão relacionadas ao movimento do ombro e a gente associa com a bursite, bem como elas podem estar associadas. Então, quer dizer, nem tudo é bursite, né? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Mas aí tudo a gente acaba voltando para exame físico, eu preciso examinar o paciente. Muito bem.
que é uma coisa, infelizmente, que não está na maioria dos consultórios, né? Como o doutor Franklin já disse, muita gente passa rapidinho, passa o exame, depois você volta. A Gorete, reside lá em Pirpirituba, está dizendo aí: o doutor Franklin é um excelente profissional, já passei por ele, gostei muito. Esse é o feedback de milhões, né? Que realmente vale muito a pena, que é o paciente sair satisfeito. E, doutor Franklin, é muito importante a gente prezar por isso, né? Essa satisfação do paciente no sentido da resolução do problema, porque a gente sabe que médico e paciente é uma relação que precisa ter uma colaboração mútua, né? Que às vezes acontece também do paciente não colaborar. Aí diz assim: o doutor não foi bom não, passou uns negócios aqui, nem funcionou, mas ele não fez nada do que o senhor mandou, né? Porque, assim, quando a gente fala de tratamento, envolve também, além do meu compromisso como médico, é o que eu chamo do paciente assumir o protagonismo da sua saúde, do cuidado com a sua saúde, né? Esse feedback, para mim, com certeza, não tem preço, é o salário moral, né? E, assim, não tem dinheiro do mundo que pague, né? E eu fico muito feliz quando o paciente percebe o quanto eu me esforço para realmente fazer o melhor possível por ele. Eu valorizo muito isso. E o que eu peço em troca sempre quando alguém me diz isso: doutor, a sua consulta eu gostei demais, estou muito feliz. Eu digo: eu não quero que me agradeça, eu só quero que você assuma o compromisso comigo de fazer o que a gente está combinando aqui agora, que é para o seu bem. Se você quer me deixar feliz, volte aqui bem, volte recuperado. Faça o que eu estou dizendo, que eu tenho certeza que a gente vai ter um bom resultado. Porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, o médico não quer que o cara fique doente para ficar dependendo dele pro resto da vida, né? Na verdade é o resultado, é o cara ficar legal que faz a diferença. Valquíria Gomes escreveu aqui: bom dia, doutor Franklin é excelente médico. Valquíria, obrigado. E quem quiser pode mandar informações, mensagens e, enfim, perguntas também. Doutor Franklin, Everton quer falar? Fala, Everton. Tem, a Maria está perguntando, Rafael, ela gosta de usar salto alto. Sim. Só que toda vez que ela usa, ela sente dor no meio da coluna. Ela pergunta se isso é normal. Ela diz que ama salto alto, mas não consegue usar. Usou, dói. 5 minutinhos já consegue sentir dor. E também o Tafarel aqui de Cachoeira dos Guedes, ele falou aqui sobre, mandou um abraço para o Dr. Franklin, tem uma dúvida sobre a questão da documentação de inserção de IPVA. Ele disse que tem parentes com deficiência, né, que quer comprar um carro, mas precisa de um laudo de assinatura de profissionais sobre a questão de ortopedia, mas que em Guarabira só tem um profissional atendendo pelo SUS. Ele, por esse motivo, não está conseguindo e está querendo também uma orientação do Dr. Franklin, né, para saber o que é que tem que se fazer, né? Muito bem. Duas questões. Salto alto, vamos começar por ele. Salto alto não chega a ser um problema isoladamente, certo? Só que tem que levar em consideração o seguinte: quando a gente fala de ortopedia, de fisioterapia, a gente fala de biomecânica. Tudo no nosso corpo é ajustado para o que a gente chama na medicina de hemostasia, de equilíbrio, certo? Em termos de posição de estruturas, não é diferente. Então, quando eu utilizo uma paciente que chega para mim e diz: eu gosto de utilizar salto alto, a gente tem que avaliar quanto tempo do dia ela utiliza esse salto alto, né? Hoje ela refere dor, mas será que sempre sentiu dor? Qual o peso em que ela se encontra hoje? Será que está fazendo atividade física? Quando eu utilizo um salto alto, inevitavelmente, eu diria que o esforço que eu estou fazendo na coluna lombar é muito maior, porque eu vou realizar uma inclinação que a gente chama de hiperlordose. Eu preciso inclinar um pouquinho para frente para equilibrar por conta do salto, que eu mudei totalmente a minha pisada, a minha marcha, né? Então, isso aí com certeza pode interferir. Mas, assim, é muito relevante para a ouvinte que deixou a pergunta, que ela passa por uma avaliação médica, para a gente entender todo esse contexto. E, por vezes, não é nem o salto que está causando o problema em si. O salto é só um sinal. O salto é só uma sinalização para um problema que ela tem na coluna, que precisa ser bem abordado. Sim, com relação a outra pergunta. Documentação para isenção de IPVA, né? Isso é uma questão, na verdade, meramente administrativa, não é uma questão médica, de fato. Mas é o que eu gosto de dizer ao paciente no consultório: as informações que eu tenho, mesmo que não seja da área médica, eu vou passar, né? Com relação à isenção, existe todo um processo burocrático para você conseguir uma isenção com relação a pacientes com deficiências, né? E uma das etapas desse processo é conseguir um laudo com a assinatura de 2 especialistas, 2 ortopedistas de um serviço público de saúde, bem como a assinatura de um dos diretores desse serviço.
Então, analisando esse cenário, o paciente que precisa de um documento dessa natureza, ele precisa estar inserido e sendo atendido por um serviço que tem essa estrutura. Pelo menos 2 profissionais ortopedistas para assinarem o laudo e atestarem a patologia, e que o gestor do serviço ele também assine. Essa questão de Guarabira não ter, de fato é um problema que eu não consigo alcançar, né? Seja a nível municipal, a nível estadual, enfim. Mas esse documento é fundamental. O paciente ele não vai conseguir o que ele pleiteia sem que consiga isso aí. Muito bem. Tem um ouvinte, deixou um áudio, deixou uma pergunta. Vamos acompanhar. Tem sim. Vamos lá. Tem sim, Rafael. Antes disso, tem uma pessoa aqui parabenizando o doutor. Diz que é um excelente profissional. Diz que o filho dele precisou de um atendimento e ela foi atendido super bem. Foi o Sargento Pontes aqui mandando uma mensagem aqui. Muito grato aqui pelo atendimento. Vamos ouvir o áudio. Olá, doutor, bom dia, Rafael. Aqui é Leandro, do sítio de Araçagi. Doutor, o sobrepeso pode prejudicar o ombro da pessoa, o joelho? A pessoa que... Eu tenho 1,42 m e eu sinto dor no joelho. O que pode ser o tratamento para dor no joelho e ombro? Com a pessoa que tem sobrepeso. Estou aqui no seu programa. É o Leandro, né? Obrigado, Leandro. Sobrepeso, problema grande para todo mundo, né? Mas principalmente ele quer saber se tem a ver com dores de ombro e joelho, né? Sobrepeso, na verdade, a gente pode ir além, é um problema de saúde pública, né? Sobrepeso, obesidade, hoje é um problema de saúde pública importante. Quando a gente fala de sobrepeso para as articulações que envolvem carga irão ser submetidas a um estresse maior do que o padrão, do que a sua fisiologia, do que o seu corpo está adaptado, né? Então, o ganho de peso, principalmente o ganho de peso rápido, acelerado, vai interferir nisso. Então, a gente está falando aqui de articulações de quadril, joelho e tornozelo. São as que mais vão sofrer. Quando a gente fala da articulação do ombro, é uma articulação que não é submetida a muita carga, a muito estresse de carga axial, que a gente chama, né? Aquela carga de compressão. Porém, considerando que a articulação do ombro ela pode sofrer patologias inflamatórias, degenerativas, como a gente já conversou aqui, Rafael, o ambiente de sobrepeso é um ambiente inflamatório. Eu acho que a gente passaria o dia conversando sobre essa questão de resposta inflamatória sistêmica, e é muito importante que as pessoas entendam sobre isso. Não adianta você tratar uma doença inflamatória local se você tem um ambiente de todo o corpo, de todo um sistema sendo submetido a estresse inflamatório o tempo inteiro. Por exemplo, sobrepeso é um sono, paciente que não dorme bem, paciente que não consegue gerir bem sua rotina de estresse, paciente que não se alimenta adequadamente, com uma alimentação rica em gordura e açúcar. Tudo isso gera um ambiente inflamatório que vai fazer com que aquelas doenças que você já tem, elas se apresentem de uma maneira mais exacerbada. Pois é, então vamos perder peso. É um grande remédio já, né? Com certeza, grande com certeza. Passo, perder peso e fortalecer musculatura é fundamental. Fundamental. Tem mais um áudio, mais perguntas. Elza, fala Elza, bom dia. Bom dia, Rafael, aqui é Elza. Queria fazer uma pergunta, doutor. Eu tenho um neto que o ombro dele, ele caiu uma vez e o ombro ficou saindo. O braço ficou saindo do lugar. Mas agora, bater raio-x, quando chega lá para bater raio-x, o braço está no lugar. Porque ele roda muito e vai para o lugar. E agora tá os dois. Tá saindo os dois. Aí ele fica, até ele colocar uma cueca quando ele vai vestir, aí ele sai. Ele trabalhando, sai, porque trabalhando agora ele sai, o braço. A gente tem que fazer o quê? Aí tem que ir para o senhor, falar alguma coisa para o senhor, dê uma resposta aí, se a gente vai para aí falar assim, no seu consultório, para te fazer alguma coisa por ele. Pode falar. A gente está falando sobre instabilidade do ombro, certo? Então eu vou dar uma informação aqui que eu julgo muito importante. Eu queria que todas as pessoas que já sofreram algum tipo de luxação no ombro entendessem e colocassem em prática. O movimento que predispõe o ombro sair do lugar, a luxação, é o movimento de abdução do ombro e rotação externa. Então, partindo disso,
Se você que está em casa aí perceber que seu ombro sai de lugar, como a ouvinte falou do neto dela, né? Até dormindo, até levantando a mão na cabeça, se você perceber, o movimento é de abdução e rotação externa. Eu preciso estar com o ombro a essa altura? Não. Correu uma vaquejada, eu tenho um paciente que correndo a vaquejada para puxar um boi, ele luxou o ombro. Por quê? Porque isso aqui eu estou elevando o braço lateral e estou rodando externo. Eu não preciso estar tão elevado para isso. Então, esse é o movimento que você tem que se prevenir, proteger para quem já tem estabilidade. Porque é isso que vai fazer o ombro sair do lugar com mais frequência. E aí, isso é apenas uma orientação para evitar recidivas, repetição, né? Para evitar isso. Mas, de fato, o mais importante é, se você luxou o ombro com menos de 30 anos de idade, o primeiro episódio, a probabilidade é de mais de 90% de você luxar esse ombro novamente. O trabalho que tem que ser feito eu não preciso de cirurgia de imediato, mas eu preciso de um trabalho de fortalecimento da musculatura do ombro. Se eu tenho o músculo deltoide forte, as estruturas de um manguito rotador forte, musculatura do ombro forte relacionada, eu vou conseguir estabilizar melhor essa articulação para evitar recidivas. Não tenho garantias. Se esse ombro volta a sair com frequência, eu preciso ser submetido a um tratamento cirúrgico, de fato, certo? Para pacientes que têm mais idade, a chance de recidiva diminui bastante. Qual o problema a longo prazo? Porque senão fica assim uma conversa de tipo, e tem que operar sempre. Por que tem que operar? O que é que acontece? Vai operar para não sair mais? Não é isso, ó. Vai operar para prevenir uma patologia que a longo prazo traz consequências em termos de funcionalidade muito sérias para o paciente, que é a artrose do ombro, da articulação do ombro, que o paciente pode precisar lá na frente até de uma cirurgia de prótese do ombro, que é a substituição da articulação, e que por vezes o resultado não é o que a gente espera. Então, o que a gente puder fazer para fugir desse cenário tem que ser feito. Muito bem, tirando todas as dúvidas. Martins, tem uma dúvida aí do ouvinte? Vamos aproveitar. Rafael San, o ouvinte pergunta aqui, é o Dr. Franklin, né? É o João Gondim, lá da cidade de Alagoinha. Ele disse que tem fortes dores no ombro esquerdo, só que essas dores que ele sente não são permanentes. Diz que tem momento que essa dor ela é forte, mas depois aparece e volta, mas que ela afeta todo o braço até a mão. E ele está perguntando, Dr. Franklin, se tem solução para esse problema. O nome do homem é João Gondim. Muito bem. Bem, para um problema dessa natureza, o que eu costumo dizer? É um paciente, seu João Gondim é um paciente que ele apresenta sintomas esporádicos, né? Então, o que eu recomendo sempre? Aproveitar a janela de oportunidade de melhora dos sintomas para fazer o trabalho de prevenção dessas dores, que é o trabalho de fortalecimento, o trabalho de ganho de amplitude de movimento, certo? De mobilidade, para que essas crises fiquem menos recorrentes. E quando o paciente apresenta crise, realmente ele precisa de uma atenção médica, inclusive para diferenciar a origem do problema, porque a gente está falando de problema do ombro, mas muitas vezes a dor referida no ombro e no membro superior, ela vem da cervical, certo? E uma boa avaliação médica ela vai conseguir, e eu estou falando aqui não necessariamente de encher o paciente de exame, mas uma avaliação médica qualificada para diferenciar, porque quando eu descubro a origem do problema, quando eu tenho um bom diagnóstico, eu consigo dar um bom tratamento. Muito bom, o seu João está atendido, né, Martins? Bom, o ouvinte aqui escreveu: Dr. Franklin foi que descobriu que eu estava com artrose no joelho e também acima do peso, 95 quilos. Hoje estou com 79, tomando meus remédios e muito melhor. É a Maria, lá de Lagoa de Dentro. Aqui, doutor Franklin, o que Maria está dizendo está muito dentro daquilo que a gente falava, né? O peso estava forçando aqui, né? Também. Acontece demais. Acontece demais, e um relato como este de Dona Maria é muito importante para motivar, incentivar pessoas que acham que não vão conseguir chegar num quadro de reversão desse cenário. É muito comum no consultório o paciente dizer: doutor, eu não consigo melhorar, porque o senhor disse que eu tenho que fazer uma atividade física, fazer um trabalho, fazer uma academia, um pedal, que é para ter mobilidade do joelho. A gente investe muito em dores de joelho para artrose, em mobilidade com pouco impacto. E eu não costumo restringir o paciente de atividade. Chega muito paciente para mim e diz: doutor fulano de tal me disse que eu não poderia nunca mais caminhar ou correr. Na literatura não tem nada descrito nesse sentido, de proibição. Agora existe a moderação. Então, por exemplo, o paciente tem uma artrose, por mais que seja uma artrose mais avançada, se ele consegue fazer uma caminhada leve, moderada, com qualidade,
sem interferir na sua qualidade de vida, associada a um trabalho de fortalecimento muscular, ele não está proibido. Isso não vai piorar a doença dele, não. Mas, obviamente, isso tem que ser tudo... É o que eu chamo de alinhar expectativas, não é isso? Porque, às vezes, para você, a atividade física é muito importante, aquela específica. Então, eu penso assim, quem sou eu como médico de te proibir de fazer aquilo que te dá prazer na tua vida? Em determinadas idades, a gente não pode restringir o paciente de ter alguns prazeres que eu sei que são saudáveis para ele. Então, para um quadro como esse da paciente aí, é muito relevante para você que está em casa, que sofre com dores no joelho, que tem um problema como artrose, que a gente orienta a perder peso, e você não tem aquela motivação porque acha que não vai chegar. Chega, de fato. E assim, não sou eu que acho, longe de mim. Eu sempre costumo dizer no consultório, eu não sei de nada, eu só falo o que tem na literatura. Assim, a minha evidência é muito pobre. Como especialista, a minha opinião é muito pobre. O que importa é o que tem descrito na literatura. E a literatura é muito clara nesse sentido. Se perder peso, se melhorar sono, se fortalecer a musculatura, se medicar bem quando tiver com a crise, você vai conseguir ter mais qualidade de vida. E em casos excepcionais, para o paciente que não consegue atingir esses objetivos, a gente tem reservada o desfecho do tratamento, que seria a prótese do joelho. Mas para casos reservados, a gente tem que investir para não precisar disso. Exatamente. Dr. Franklin, depois dessa aula, como é que as pessoas fazem para encontrar o doutor em Guarabira, aqui na região, ou a quem está ouvindo aí em João Pessoa, enfim? Onde é que o senhor está atendendo hoje que as pessoas podem lhe encontrar? Rafael, saindo daqui, eu vou estar nas Clínicas São Lucas, todas as segundas pela manhã. Toda segunda na São Lucas. Isso, na Clínica São Lucas. E todas as quartas pela manhã na Clínica Rocha, no Shopping Cidade Luz. Cidade Luz, legal. Então aqui em Guarabira são os 2 locais que eu atendo. Segundas e quartas. Segundas e quartas. E em João Pessoa, todas as quintas pela manhã, no Neves Diagnóstico do Bessa. E nas quintas pela tarde, na Clínica Top, ali próximo ao Hospital de Traumas. Legal demais. Olha, algumas demandas a gente vai... deixar para a próxima, né? Com certeza a gente vai voltar depois dessa primeira. Diz que quando a água é boa a gente volta, né? Então vamos voltar com certeza. Os ouvintes estão querendo, tem outras demandas que ficaram para a próxima vez, e acredito que será de grande utilidade contar sempre com o Dr. Franklin Trindade, médico ortopedista, aqui no nosso quadro, para tirarmos dúvidas, esclarecer a população, falarmos de outros procedimentos. Hoje foi uma apresentação, mas com certeza em outros momentos vamos poder assim selecionar mais especificamente uma determinada doença, uma patologia bem específica para a gente falar com detalhes da prevenção sobretudo e do tratamento quando precisa do consultório. Dr. Franklin, muito obrigado, sucesso. Ele está hoje, quem precisar, né? Clínica São Lucas, ali por trás do Santander, é muito fácil, já conhecida a clínica aqui da cidade. E na quarta-feira na Clínica Rocha, também no Shopping Cidade Luz. Então aproveite, quem é de Guarabira e região tem essas opções. Rafael, desejar um bom dia a todos, né? Os ouvintes, a todos os amigos aqui do estúdio, a você. Dizer que é um prazer, né? Eu insisto em dizer que é um prazer estar aqui como guarabirense, né? E reforçando o nosso compromisso com a informação. E só reforçando também que a nossa preocupação não é só em tratar o paciente com suas patologias, não. Porque quando a gente fala de saúde, a gente fala também de prevenção, né? Então, assim, a gente tem muitos cenários em que o paciente precisa de uma boa orientação para iniciar uma atividade física, né? As preocupações de trabalho de fortalecimento específicos, de tirar dúvidas, né? Então, a gente vai estar sempre à disposição. Espero realmente voltar com conversas aqui de temas mais específicos. E desejar um bom dia a todos. Com certeza, vamos voltar porque a conversa foi boa, né? Vamos falar de futebol e sem combinar, Everton, olha só, tudo combinando aqui, viu, Everton? Olha aqui o visual do doutor, o doutor parecido, parece que ele é a sintonia. Olha aí, tudo tom sobre tom.